Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, direto do Planetário da Gávea, do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar sobre os planetas gigantes gasosos do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. Na atividade de hoje nós vamos contar com a participação da equipe de astrônomos do Planetário da Gávea aqui no Rio de Janeiro. Essa equipe hoje é composta pelo Paulo, que sou eu, pelo o Leandro Guedes, que está aqui, e com a direção de Jorge Marcelino. Temos também a participação de Maurício Arbex, do grupo NGC 51, que está responsável pela transmissão das imagens dos planetas, certo, Leandro? Isso aí, ele está lá em cima com um telescópio, aqui na nossa Praça dos Telescópios, e vai mandar umas imagens ao vivo aí de Júpiter e Saturno para a gente. Maravilha. Então, já que nós vamos observar Júpiter e Saturno, vamos começar por Júpiter. Vamos lá dar uma olhadinha nele. Nós estamos vendo aí uma imagem captada nesse momento através do nosso telescópio aqui no Planetário da Gávea, do Rio de Janeiro, certo, Leandro? Para quem está acostumado a observar Júpiter com telescópio, né, sabe que um dos troféus da observação é pegar a mancha vermelha. Né? E hoje a gente está observando... Parece sorte, que tivemos sorte de novo. De novo, um céu sem nuvens. E parece que vamos poder observar durante toda a transmissão Júpiter e provavelmente Saturno, certo? Sim. Bom, o equipamento que nós estamos utilizando nessa observação é um telescópio que está localizado no Planetário da Gávea, junto à Praça dos Telescópios. Nós vamos ver agora uma imagem, né, do equipamento usado. Ao lado do telescópio nós vemos aí o Maurício, do grupo NGC 51. Essa imagem é de uma foto tirada por ocasião da outra transmissão que nós fizemos, né, da oposição de Júpiter, em abril. E hoje o mesmo equipamento está sendo utilizado. Tá? Ao longo da nossa transmissão, que vai durar aproximadamente 60 minutos, vocês poderão mandar suas perguntinhas, suas dúvidas, curiosidades. Nós iremos responder na medida do possível, né? Vocês mandem as perguntas aí pelo Facebook, iremos respondendo na medida do possível. O que não conseguirmos responder aqui ao vivo, nós responderemos depois, tá bom? Bom, vamos voltar então para o primeiro convidado da noite, o planeta Júpiter. Tá ele bonitão aí. Nessa imagem a gente consegue ver fácil, eu já chamei a atenção para a mancha vermelha, né, que está aparecendo bem de frente para a gente. Essa mancha vermelha é um furacão, é uma tempestade que acontece lá em Júpiter, e ele é uma tempestade que já dura vários e vários séculos, né? Isso aí já é observado já há muito tempo. E eu quero que vocês reparem também esses riscos, né, esses traços aí na atmosfera de Júpiter, que são nuvens. Júpiter é um planeta gasoso, que a gente está vendo aí é uma grande bola de gás, e esses traços aí, na verdade, são nuvens. Interessante é que o movimento dessas nuvens é bastante peculiar. Algumas se movimentam contra a rotação do planeta. Então o planeta gira para um lado e tem algumas nuvens que aparentemente giram para o outro. Júpiter é um planeta que tem uma rotação muito rápida, né? Ele dá uma volta ao redor dele mesmo em aproximadamente, as últimas medições deram mais ou menos umas 9 horas e 50 minutos. Júpiter é gasoso, né? Ele não é sólido, então ele tem uma coisa que a gente chama de rotação diferencial. A rotação não tem a mesma velocidade em todos os pontos do planeta. Tá? Mas em grande parte do planeta, o tempo de rotação é mais ou menos 9 horas e 50 minutos. Para vocês terem uma ideia de como isso é rápido, né, o diâmetro de Júpiter é mais ou menos o equivalente a 11 terras. Quer dizer, a gente poderia colocar 11 terras enfileiradas ali, uma do lado da outra, saindo de uma parte de Júpiter, passando pelo centro e chegando no ponto oposto do planeta. Agora, a Terra demora 24 horas e Júpiter demora aí 9 horas e 50 minutos, aproximadamente. Da última vez, inclusive, a gente conseguiu fazer uma montagem, né? Foram feitas várias fotos, o Maurício esteve lá em cima, no mesmo lugar onde ele está hoje. Ele fez várias fotos de Júpiter e a gente conseguiu montar uma GIF animada.
né, que está no nosso site. A gente vai colocar aqui agora essas fotografias aí, mais ou menos em sequência. É um dos poucos planetas que você consegue observar a rotação. Tá bom? Isso não é muito comum, mas por causa da velocidade é fácil de observar. Antes de colocar a GIF animada, né, alguém aqui comentou sobre a qualidade da imagem, não sei se é da transmissão. Essa é uma imagem, né, que está sendo obtida agora por um telescópio, né, aqui no planetário. Na nossa avaliação a imagem está muito boa aqui para nós. Pode ser que talvez a transmissão da pessoa, enfim. Nós fizemos um contraste nessa imagem de tal maneira que as luas não estão visíveis, para realçar as características atmosféricas, ok? Tem um detalhe também, que é o seguinte, quando você obtém uma imagem de um planeta, de uma nebulosa, de qualquer astro, o resultado final vai depender do detector, do aparelho que está detectando aquela imagem. Tá? Quando você coloca o olho no telescópio, esse aparelho é a sua retina. Né? Então você não vai ter com a retina, por exemplo, uma imagem tão colorida quanto essa que a gente está mostrando aqui, que está sendo feita com uma câmera fotográfica. Tá bom? Uma câmera fotográfica ela consegue acumular luz ali por alguns segundos, coisa que a nossa retina não consegue. Por outro lado, um telescópio espacial, por exemplo, ele pode ficar várias horas, até dias, apontando para o mesmo objeto, e você vai ter uma imagem ainda melhor. E além disso, tem outro detalhe que é o seguinte, as imagens que a gente vê pela internet, em livros também de astronomia, são imagens trabalhadas, tá? São imagens que já passaram aí por todo o tratamento eletrônico. Essa imagem que a gente está vendo agora é uma imagem crua, é uma fotografia tirada agora de um telescópio que está sendo colocado aí pra gente. Tá? Legal. Nós vamos agora, né, ver uma animação da observação de Júpiter que nós realizamos durante a nossa transmissão em abril da oposição de Júpiter. Tá? Lembrando que naquela ocasião, né, cada imagem que nós produzíamos era uma composição de cerca de 2.000 imagens. Tá? Então, aí, cada imagem que aparece é uma composição de 2.000. Tá? Aí, nós conseguimos perceber nessa animação tanto o movimento das luas quanto a rotação de Júpiter, não é isso, Leandro? A rotação de Júpiter a gente pode perceber pela posição da mancha. Tá? Reparem que quando nós começamos a transmissão não tinha mancha, tá bom? Diferente de hoje, né, que nós já começamos vendo a mancha. Em abril a mancha não estava aparecendo, mas ela apareceu ao longo da transmissão. E reparem também os dois satélites. Né? Nessa imagem, por causa do contraste, a gente conseguiu colocar dois satélites aparecendo. Repare que eles também se movem na animação. Nós vamos colocar depois embaixo, aqui na descrição do vídeo, o link, tá bom? Onde vocês podem ver essa GIF animada, baixar a GIF animada para ver o que nós fizemos abrir, ficou bem interessante. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo, direto aqui do planetário. Tá? Vocês podem mandar suas perguntinhas. Nós estamos acompanhando aqui as perguntas que vocês eventualmente passem para nós e a gente vai respondendo à medida do possível. Alguém perguntou se é possível botar a imagem ao vivo, né, sem ser foto. Mas nós optamos por fazer fotos assim, de tal maneira que haja naturalmente uma defasagem de alguns segundos por causa da turbulência atmosférica. Né? A atmosfera ela é relativamente turbulenta, né, e faz com que a imagem apresente flutuações, né, que no jargão astronômico nós chamamos de SING. Né? O SING numa cidade como o Rio de Janeiro costuma ser relativamente alto. Né? Os locais ideais para fazer observação onde você encontra um SING mais adequado é no alto de montanhas, né, em altas altitudes, onde você tem essa influência menor. Não é isso? Ok? Vamos então dar mais uma olhadinha rápida em Júpiter e vamos... Um comentário ainda sobre observação. São várias coisas que a gente tem que medir, né, que tem que contrabalançar quando você vai fazer uma observação astronômica. O SING, né, que é isso que o Paulo falou. Existe a questão do aumento também. Às vezes você quer botar um aumento muito grande, às vezes você não quer botar um aumento muito grande. Né? As pessoas se preocupam muito com o aumento do telescópio. O aumento não é a coisa mais importante de um equipamento.
Nesse caso, o que nós queremos mais é ressaltar as características aqui do planeta, né? A gente queria mostrar para vocês a mancha vermelha, que está bem virada agora nesse momento, aproveitar isso, que esse momento de sorte aí da mancha está virada aqui para a Terra. As outras faixas de nuvens também na atmosfera de Júpiter. Então, para isso, foi optado por um contraste aqui, que de repente fez sumir algumas luas. Também o aumento aqui, ele também está legal, tá com um aumento razoável. A gente poderia colocar um menor aumento para pegar um campo maior do céu. Nós veríamos Júpiter menorzinho, talvez pudesse aparecer uma ou duas luas. Mas nesse momento a gente preferiu deixar assim, que tem características mais interessantes aí. O Eduardo Miranda, ele perguntou qual é a melhor época do ano para se observar, né? Não existe a melhor época do ano, depende do que você quer observar, né? Agora, em condições atmosféricas, né, a melhor condição nós encontramos no inverno, né, onde as temperaturas mais baixas acabam propiciando uma atmosfera mais límpida, menos turbulenta, né? Os dias quentes acabam fazendo com que a atmosfera fique mais turbulenta e diminua a qualidade das imagens. Agora, nem sempre o seu alvo está disponível no céu do inverno, né? Então, vai depender muito do seu interesse, mas em condições, né, ideais, as condições ideais nós encontramos no céu do inverno, ok? Tem uma pergunta ali sobre localização de observatórios, né? Se o céu do Rio é um céu que não é muito bom, por que não se constrói um observatório Itatiaia, se não me engano, que ele colocou como exemplo. Na verdade, cara, existe aqui no Brasil o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Minas, num lugar bem elevado. Tá? Agora, um lugar como o planetário, por exemplo, tá? O nosso objetivo é observar o céu, mas o nosso objetivo também é trazer pessoas para cá. Né? Nós queremos que vocês venham até aqui observar o céu conosco, a gente faz observação toda quarta-feira ao longo do ano. E se a gente vai para um lugar muito alto, não vai ser legal, né? Você começa a dificultar o acesso. Então, é necessário a gente ter um certo equilíbrio, assim, da onde você tem um céu que seja possível fazer observação do céu e aonde seja possível das pessoas chegarem com certo conforto. Tá bom? Há uma pergunta também, aonde é melhor de se ver a Via Láctea? Né? Eu não sei se foi qual é a melhor região do Brasil para se ver a Via Láctea. A Via Láctea é essa faixa esbranquiçada no céu, né, que na verdade é o plano da nossa galáxia. Você consegue ver de qualquer lugar longe da poluição luminosa. Qualquer cidade pequena, qualquer região que você conseguir. Não precisa ser necessariamente no alto de uma montanha. Se você estiver numa região de praia, onde você não tenha muita luminosidade no redor, você vai conseguir ver a Via Láctea com bastante clareza. Tá bom? Bom, vamos dar mais uma olhadinha em Júpiter e vamos ver aqui as perguntinhas que as pessoas estão mandando e daqui a 30 segundinhos a gente volta. Já já. Olá, estamos de volta, ao vivo do Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, com atividade de transmissão dos planetas Júpiter e Saturno.
Chegaram muitas perguntinhas, não é isso, Leandro? Nós temos aqui uma da Lina perguntando por que não conseguimos ver os anéis de Júpiter. É verdade que Júpiter tem anéis, porém esses anéis eles só podem ser observados a partir de sondas que estejam passando nas proximidades dos planetas. Os anéis eles não têm a mesma extensão, né, que os anéis de Saturno, né, que permitem com que eles sejam observados da Terra. No caso de Júpiter não, eles são anéis muito tênues, então a observação desses anéis a partir de telescópios na Terra, ela não é possível. Tá? O Bruno pergunta se os planetas gasosos têm superfície. É uma boa pergunta. Faça você suas considerações a respeito. A maior parte do volume dos planetas gasosos, naturalmente, é gasosa. Tá certo? É por isso que eles se chamam gasosos, mas não significa que eles sejam inteiramente gasosos. Né? Eles têm um núcleo bem menor, com um diâmetro bem menor em relação ao volume total, cerca de 10%, aonde você tem uma superfície. Mas naturalmente não é uma superfície onde você possa caminhar. É uma superfície que tende a ser muito pastosa por conta das altas pressões atmosféricas, né, vigentes naquele planeta por conta justamente da sua atmosfera extensa. Tá? E temos também a questão do eclipse. Alguém perguntou se teremos algum eclipse do Sol. Teremos, né? Parece que você sabe a data correta, não me recordo exatamente. Teremos em agosto, né? 21 de agosto, mas não vai ser... O eclipse do Sol não vai ser visível aqui do Brasil. Tá? Ele vai cruzar lá os Estados Unidos, vai ser bem fácil de ver em uma boa parte dos Estados Unidos. Teremos imagens. Tá? Aqui no planetário nós vamos transmitir imagens, mas imagens sendo capturadas lá do hemisfério norte. Tá bom? Não vai ser visível aqui no Brasil. Um comentário sobre essa questão da superfície, né, de Júpiter, que normalmente quando se faz essa pergunta, se pensa na questão de pousar, né, de caminhar e tal. Isso envolve como seria entrar em Júpiter. Né? Uma questão interessante é a gente pensar que a gente está falando de um planeta gasoso e a pressão nesse planeta vai aumentando muito na medida que você entra. Tá? Então a sensação que você teria entrando em Júpiter seria a sensação parecida com a de um mergulhador, né, que vai afundando no mar. Né? E, inclusive, esses mergulhadores eles precisam passar por um processo, né, de adaptação na medida que a pressão vai se tornando cada vez mais alta enquanto ele afunda. Tem uma pergunta aqui sobre como localizamos no céu, né, se está perto das Três Marias ou perto da Lua. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai mostrar uma carta celeste aí. A gente vai falar sobre localização de Júpiter, de Saturno, de outras coisas no céu também. Exatamente. Tem uma pergunta interessante aqui sobre se o nosso planeta vai ter anéis. Se o nosso planeta ainda vai ter anéis. Anéis são muito legais, né? Mas não vai ter anéis. Não tem como a não ser, né? A não ser que alguma colisão inesperada, né? No lugar certo. Haja uma ejeção de matéria, enfim. Mas esse material seja capturado assim, por aqui, mas... A princípio nós estamos num sistema relativamente estável, né, em termos dinâmicos. Né, não temos... Não esperamos ter anéis. Isso. Né? Aliás, torcemos para não termos anéis, né? Ter anéis envolveria algum acontecimento catastrófico. O Bruno perguntou qual o diâmetro do telescópio que estamos utilizando. Boa pergunta técnica. São 120 milímetros de abertura. 120 milímetros de abertura. Isso, Tá certo. Essa abertura do telescópio que ele está perguntando, né, quanto maior for o diâmetro, mais luz o aparelho consegue captar. Então, quanto maior for, mais adequado é o seu telescópio para observar objetos pouco luminosos. Uma nebulosa, por exemplo, um cometa, você não vai conseguir observar com o telescópio que não tenha uma boa abertura. Uhum. O Vitor pergunta, né, ele diz o seguinte, o Vitor, ele diz o seguinte, até uma pergunta interessante. O Júpiter, ele é maior do que Saturno. No entanto, Saturno tem anéis maiores do que o de Júpiter. Ele acha isso incoerente. Né? Na verdade, a formação dos anéis tem mais a ver com o ambiente externo do planeta do que
propriamente com o próprio planeta. Tem a ver também, né? Mas, por exemplo, um planeta que eventualmente tenha muitas luas, né? Assim que ele se formou, ele surgiu e se formaram diversas luas. Essas luas eventualmente colidem entre si, né? Alguns fatores que fogem um pouquinho, né, a interaver com o planeta central, né? São fenômenos mais externos, né? Então não há uma relação direta, tá, com um planeta é maior, portanto tem que ter um anel maior. Não é necessariamente nesse sentido, né, Leandro? Eu percebo que a questão de nós não conseguirmos ver os anéis de Júpiter aqui é por causa dos tamanhos das partículas que formam os anéis. As partículas dos anéis de Júpiter são partículas muito pequenininhas, muito mais tênues, enquanto de Saturno você tem pedras ali que chegam até 10 metros. Por exemplo, mas os anéis são mais extensos também. Os anéis são mais extensos também, O que significa que provavelmente ele tinha um material à disposição muito maior do que Júpiter. Uma muito maior quantidade, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Os eclipses já foi respondido, vai ser em 21 de agosto, um eclipse total, né? Só observado nos Estados Unidos, tá certo? Bom, o outro convidado da noite é o planeta Saturno. Né? Saturno, que nós daqui a pouquinho vamos, né, se tudo correr bem, se o céu continuar aberto, nós vamos observá-lo em breve. Ele passou pela oposição recentemente, em 15 de junho, se não me engano. Né? Assim como Júpiter passou pela oposição em abril, né, o planeta Saturno passou pela oposição também agora em junho. Né? Então, o que é a oposição? Né? O que ela tem de importante? Né? Quando acontece a oposição, o planeta ele tende a ficar maior angularmente falando e muito mais brilhante, tá certo? Então, nessas circunstâncias, o planeta fica, né, muito mais fácil de ser identificado no céu. Nós vamos mostrar uma imagem agora, onde nós vamos explicar o que é a oposição, tá? E por que ela facilita a observação do astro. Nessa imagem aí que nós já utilizamos na transmissão do planeta Júpiter, mas é sempre bom a gente repetir, até porque nós temos muitos colegas, né, que estão aparecendo hoje aqui pela primeira vez. Nessa imagem nós temos representados o Sol, a Terra e a bolinha rosa representando o planeta Saturno em 4 posições específicas para uma determinada posição da Terra, ok? Essa imagem não está em escala, o Sol está lá em amarelinho, a Terra em azul e o Saturno em rosa. Então, vocês reparem que o planeta Saturno, ele nessas 4 posições específicas, né, existem 2 posições onde ele fica alinhado com a Terra e o Sol. Vocês conseguem perceber? Na oposição, a Terra fica aproximadamente entre o Sol e o planeta Saturno, ok? Eu vou olhar aqui para a tela, tá? Vai parecer que eu não estou olhando para vocês, mas eu preciso olhar para a tela para ver a figura, ok? Então, nessa imagem, vocês reparem que a Terra está exatamente entre o Sol e Saturno na oposição. Nessa circunstância, Saturno se encontra numa posição favorável para a observação, porque ele está oposto ao Sol para quem está na Terra, tá? Então ele fica mais brilhante. Além disso, ele se encontra numa posição menor, né? Comparem, por exemplo, com a outra situação na conjunção, quando agora quem está no centro, entre os dois, no caso, é o Sol, né, que se encontra entre o planeta Saturno e a Terra. Nessa circunstância, ele fica na direção do Sol. Então a distância angular entre os dois é muito pequena, de tal maneira que você não consegue observá-lo. Na verdade, né, é impossível observar um planeta em conjunção. E nós temos 2 posições intermediárias. Reparem que na quadratura, né, o planeta Saturno ele faz um ângulo de 90 graus, né, em relação ao Sol, visto da Terra. Né?
nessa circunstância, ele reflete menos luz do Sol e ele também não está tão próximo quanto estaria na oposição, por exemplo. Uma informação interessante, né, é que a oposição acontece com todos os planetas superiores. Os planetas superiores são os planetas que estão além da Terra, né? Seria, no caso, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Todos eles sofrem oposição. Ok? O planeta Mercúrio, o planeta Vênus, né, e o planeta Marte, eles... desculpe, Marte passa por oposição também, mas os planetas Mercúrio e Vênus não passam por oposição porque eles são os chamados planetas inferiores. Eles têm órbitas, né, menores do que a órbita da Terra ao redor do Sol. Ok? Bom, Leandro, existe um... Nós conversamos na transmissão passada, por ocasião da oposição do planeta Júpiter, que o fenômeno da oposição gerou, né, uma descoberta, um fato interessante, só que com relação a um outro planeta, o planeta Marte, que também estava por oposição. Eu acho que vale a pena te relembrar. A gente contou essa história lá naquela atividade. Eu acho que vale a pena relembrar para quem não assistiu daquela vez. Exatamente, eu acho que vale. Eu gosto muito de falar sobre isso, sempre que a gente fala de oposição. Inclusive tem uma pergunta aqui, olha, estão sendo várias perguntas, a gente está lendo algumas aqui, vamos tentar pensando, tá bom, aos pouquinhos. Houve uma pergunta, por exemplo, sobre vida inteligente, se a gente acredita em vida inteligente fora da Terra. Daqui a pouco a gente pode falar, depois você fala o que você acha, eu falo o que eu acho aqui. Mas aproveitando a pergunta aqui sobre a vida inteligente, houve uma confusão histórica muito interessante que acabou gerando uma lenda aí que permaneceu durante muitos anos. Talvez alguns de vocês lembrem que quando a gente falava de vida inteligente fora da Terra, né, quando a gente falava de alienígenas, a gente falava quase necessariamente de marcianos. Tá bom? Houve aí filmes e livros que falavam sobre invasão da Terra, vida fora da Terra, era sempre relacionado a marcianos. Tá? E o motivo disso nos remete a uma oposição de Marte, em 1877. Ela foi observada por esse astrônomo italiano, aí, que vai aparecer aqui na tela, o Giovanni Schiaparelli. O Giovanni Schiaparelli, ele foi um cara que observou muito Marte, observava muito Marte. E ele percebeu que havia na superfície do planeta uns riscos pretos, uns riscos escuros que mudavam de aparência. Tá? E ele chamou isso de canali, tá? Em italiano, que esse é um mapa que foi desenhado pelo Schiaparelli, tá bom? Nas suas observações aí. Perceba que ele desenha nitidamente aí o que ele chamou de canali, que em italiano significa sulcos, né? Ele imaginou que fossem coisas naturais, que acontecessem, canais que aparecessem naturalmente ali na superfície do planeta. Mas os canali acabaram sendo traduzidos para o inglês como canais e não sulcos. E canal é uma coisa que pode ser uma construção humana, uma construção feita por uma vida inteligente, como o canal de Panamá ou o canal de Suez. Então, nos Estados Unidos se pensou que o cientista italiano tivesse observado realmente canais em Marte, né, que os seres lá daquele planeta estavam tentando retirar água dos polos do planeta para levar para regiões mais áridas de Marte, né? E isso aí acabou gerando a famosa lenda dos marcianos, aí, que deu origem à Guerra dos Mundos. Quer dizer, o motivo da Guerra dos Mundos tem uma outra razão, mas a invasão marciana, não é, se deu por causa dos famosos canais de Marte e tal. Bom, a gente sabe hoje nós temos... Bom, na verdade, assim, só frisando, né, o Schiaparelli nunca disse que eram canais artificiais, ele falou em sulcos, tá? A confusão foi causada por uma má tradução, tá? Mas hoje nós temos uma boa imagem de Marte feita por satélites, conhecemos muito bem a superfície do planeta, nós sabemos que não há traços nenhum de alguma civilização inteligente por lá. O que não exclui a existência de vida, né? Porque quando a gente fala em vida, em astronomia, a gente fala em vida, ponto, qualquer tipo de vida. Tá? No dia que a gente encontrar uma árvore no outro planeta, a gente encontrou um ET, tá bom? Vamos comentar aqui sobre a vida inteligente? O que você acha? Tem vida inteligente? Não tem?
Na minha opinião, eu acho que isso é uma questão um pouco complicada de se responder, né? Nós temos uma visão muito restrita, né, do universo ainda, né? Por mais que nós enxerguemos, né, algo em torno de 13 bilhões de anos-luz, né, aproximadamente, né, até onde a gente enxerga através dos telescópios, ainda é uma visão muito limitada desses 13 bilhões de anos-luz. Nós mal estamos dando os primeiros passos no sistema solar, né? Nós mandamos sondas para esses planetas. Em alguns deles nós conseguimos pousar e ficar, né, estudando com uma certa limitação. O mais estudado com certeza é Marte, né? Mas eu particularmente acho que vida provavelmente existe. Agora, a questão da inteligência, eu prefiro ainda... Se abster. É muito mais complexa ainda do que a existência, no meu modo de ver, né? É interessante você falar. Eu não conheço hoje nenhum astrônomo que duvide da existência de vida fora da Terra. A questão com relação a isso, né, respondendo um pouco a pergunta, bom, percebe que algumas perguntas parecem simples, mas não são, né? Nos levam assim, a falar um pouco, de forma um pouco mais abrangente. Mas depois da década de 90, quando nós começamos a de fato observar planetas extrasolares, né, planetas que giram ao redor de outras estrelas, que não o Sol, a nossa visão de universo mudou, né? A gente sabe hoje que é muito comum uma estrela ter planetas. Tá? Então se nós formos pessimistas, né, dissermos que cada estrela tem 2 planetas, o sistema solar tem 8, né? Se a gente chutar por baixo e dizer que cada uma tem 2 planetas, você tem o dobro do número de estrelas, que seria a quantidade de planetas, né? Uma quantidade muito grande de planetas. Então, é por isso, eu acho que hoje os astrônomos não duvidam da existência de vida fora da Terra. A questão da vida inteligente tem um outro fator, que é o tempo de evolução de um planeta para essa vida ter desenvolvido e tal. Eu, particularmente, acho bastante possível. Talvez não seja algo tão comum no universo, mas eu acho que vida inteligente é algo que deve existir sim em alguns lugares por aí. Perguntaram também se é possível ter oposição na Lua. Sim, né? Toda lua cheia é uma oposição, tá? É a mesma configuração assim em termos geométricos, né? Você tem a Terra entre o Sol e a Lua, né, na lua cheia, e aí você tem a configuração ideal, por isso que ela fica brilhantona, porque ela está oposta ao Sol para quem está na Terra, ok? Bom, nós vamos agora ver como é que nós encontramos Júpiter e Saturno no céu. Nós vamos ver uma cartinha celeste, tá? Não é necessário instrumento nenhum para observar esses objetos no céu, ok? Bom, essa carta, vocês estão percebendo, ela tem diversos pontinhos aí que são as estrelas, e 2 desses pontinhos são os planetas, tá? E eles estão indicados pelo nome. Essa carta é uma carta produzida aproximadamente para as 8 e pouco da noite, de tal maneira que ainda ela serve tranquilamente até umas 9, pouquinho, 10 da noite, tá? Ela só vai rotacionar um pouquinho, tá bom? Vocês percebam que no centro da carta nós temos o Cruzeiro do Sul, tá? Ele está deitadinho essa hora, ok? Está deitado em direção ao oeste. O Cruzeiro do Sul ele tem o braço maior e o braço menor, concordam? O braço maior, se você pegar do pé dele para a cabeça, vai apontar diretamente na direção da constelação de Virgem, onde vocês encontram o planeta Júpiter, ok? Então Júpiter está agora na direção do poente, né, do oeste. Ele está mais ou menos 40 e poucos graus agora, aproximadamente acima do horizonte, ok? Na constelação de Virgem. Ao lado dele tem uma estrela bem brilhante, Spica, ok? Que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. E para achar o planeta Saturno, vocês agora, em vez de pegar o braço maior do cruzeiro, peguem o braço menor, né? O cruzeiro é uma cruz que tem um braço maior e um braço menor.
Agora, se vocês pegarem o braço menor e prolongarem, ele vai passar por duas estrelas bem brilhantes, né, que são a Alfa e a Beta do Centauro, né, que é uma constelação que fica rodeando o Cruzeiro do Sul. E se você prosseguir com esse prolongamento, vocês vão chegar até a constelação do Escorpião, que é uma constelação de fácil reconhecimento no céu por conta daquela forma que lembra uma bengala ou um ponto de interrogação invertido. E logo depois vocês estarão num pontinho amarelado ao lado da constelação do Escorpião. Esse sim é o planeta Saturno, ok? Essa carta ela dá uma informação mais direta para encontrar os planetas no céu, no começo das noites agora. O Leandro ele tem também duas cartinhas que dão uma informação mais global, não é isso, Leandro? Uhum, exatamente. Essa carta aí, quer dizer, ela está mostrando um pedaço do horizonte ali, não é? Quer dizer, é o horizonte para onde você está olhando, né, agora, e você tem um pedaço do céu. Vamos colocar uma outra carta agora na tela, que ela é uma carta que mostra o céu de uma forma geral. Existem alguns sites aí que dão esse tipo de carta celeste, tá legal? Não sei se a nossa imagem está em cima da carta, vamos só tirar um pouquinho, só para mostrar a carta como um todo, isso. Alguns sites dão essa informação aí. Você entra com a sua localização, tá? Entra com uma data e com uma hora, e você tem aí exatamente o céu que você pode observar naquela região e naquele momento. Supondo que você não tenha nenhum tipo de montanha, não é? nenhum prédio, nenhuma árvore, nada na sua frente, esse é o céu que você teria como ver. A gente pode ver nessa carta aí, bem alto no céu aí temos a constelação do Escorpião, não é? E um pouquinho mais lá pro oeste, né, já perto do poente, está o planeta Júpiter. Eu vou colocar duas setinhas aí em cima dos planetas para chamar atenção, tá bom? Essas setas marcam Saturno no meio da carta, que seria alto no céu, e Júpiter ali mais para oeste. Perceba os pontos cardeais marcados na carta, né? Norte, sul, leste, oeste. Esse tipo de carta, ela deve ser utilizada se colocando no céu, entendeu? Se colocando a carta, apontando a carta para cima, tá bom? Coincidindo os pontos cardeais. Bom, assim, a carta aí está mostrando até chuvas de meteoros, tá mostrando outras informações, objetos do catálogo Messier, está mostrando galáxias, nebulosas, mas o que interessa para a gente são os dois planetas, Júpiter e Saturno. Sempre que vocês quiserem observar o céu, é uma carta desse tipo aí que vocês vão utilizar. Essa carta é sempre bom frisar, né, que cada localidade tem a sua carta, né, então, e cada momento também. Então quando você vai fazer uma carta celeste, né, para observação do céu como essa que o Leandro mostrou, você obtém, por exemplo, em vários programas e aplicativos, né? A gente pode deixar depois aqui na descrição do vídeo, né, Julinho? Então é importante que quando vocês usem esses aplicativos para produzir essas cartas, que vocês coloquem lá informações importantes que não podem esquecer nunca, que são as suas coordenadas, latitude e longitude, certo? A data e o horário da observação. Porque lembre-se, né, a Terra não para, né? Então, como ela está girando, o céu gira também, né? A Terra ela gira num sentido e como resultado o céu gira em sentido contrário, tá certo? Então, isso ao longo da noite faz com que o aspecto do céu mude, lentamente, mas mude. Então, se você produzir uma carta, digamos, para as 6 da tarde, agora no inverno que já está à noite, você pode usá-la seguramente aí por mais umas 2 horas, que não vai ser muito problemático. Agora, se você fosse pegar essa carta das 6 horas e tentar usar à meia-noite, por exemplo, você já teria problemas eventualmente para achar alguma ou outra constelação, porque ela já poderia ter desaparecido no horizonte, assim como já poderiam ter surgido outras constelações que não estão na carta das 6 horas, tá certo? É isso? Isso aí. Só um lembrete aqui, o Paulo Henrique colocou umas informações muito interessantes aí sobre o Júpiter nos comentários. Ele fez um comentário grande aí com várias informações. Obrigado aí, Paulo Henrique, pelas informações compartilhadas. Tá certo.
O Leandro agora também, ele tem, ele tem uma curiosidade interessante também sobre a descoberta dos anéis de Saturno. Né? Para quem assistiu a nossa transmissão anterior, né, o Júpiter, né, as luas de Júpiter, elas foram descobertas, né, pelo Galilei em 1610, se eu não me engano. Né? E já provocou um alvoroço, né, na época. Né? Agora, ao contrário de Júpiter, né, no caso de Saturno, o Galileu até observou os anéis, Sim, né, mas não sabia que eram os anéis, ele não conseguiu identificar os anéis. Né? Ele não entendeu que eram anéis. Exatamente. Né? Conta aí pra gente essa história. Não, o telescópio de Galileu tinha uma resolução que era muito pior que a resolução dos nossos telescópios hoje. E o que Galileu observou, de fato, foi o globo do planeta com duas bolinhas nas laterais, né? Duas coisas como se estivessem pregadas ali. Ele escreveu, né, informalmente, que o planeta parecia ter orelhas. E ele disse que estava observando o corpo triplo, né? Ele definiu Saturno como corpo triplo. Tá? Era exatamente esse desenho aí, esse foi um desenho feito por ele. Ele não conseguiu entender. Para quem já observou Saturno no telescópio, consegue entender, né, que na verdade o que Galileu estava observando eram as alças dos anéis, né, onde os anéis fazem a volta. Só que no telescópio dele, que era bem ruim em termos de resolução comparado com os nossos, ele não conseguiu identificar que era um sistema de anéis em volta do planeta. A imagem que ele obteve só permitiu que ele visse isso. Os anéis, de fato, eles só foram identificados por outro astrônomo, Christian Huygens, em 1655. Tá bom? Mais de 50 anos depois das observações de Galileu. Tá? Tem uma imagem também aqui com desenho do Huygens, desses anéis, isso aí. O Huygens ele conseguiu identificar realmente que eram coisas que estavam em volta do planeta. Né? É interessante, né, esse aspecto, né, da ciência observacional, né? Assim, a utilização de um equipamento para você ver algo. Sim, e a dificuldade às vezes de você enxergar a realidade, né? Você tem aí um limitador, né, claro, que é a lente, né, nesse caso. A lente, ela, apesar de permitir as descobertas que o Galileu teve, né, conseguiu produzir, no caso específico de Saturno, ele não teve, né, ele não ficou na história como o descobridor dos anéis de Saturno. É verdade. Né? Tem uma questão interessante na história da ciência, né, que na verdade é uma questão filosófica, isso não é uma questão científica. Tá? A filosofia da ciência é um campo extremamente rico. E uma das questões a gente consegue, de fato, observar a natureza? Quer dizer, você quando está olhando através de um telescópio ou através de um microscópio, você está vendo de fato o que está acontecendo ali? Essa questão hoje ela parece um pouco banal, porque a gente tem uma resolução muito boa, a gente tem uma compreensão melhor do que está acontecendo, mas talvez vocês consigam imaginar que quando surgem as lentes, né, quando você consegue observar, por exemplo, a Lua, né, vamos colocar a Lua, que é um corpo que tem características mais fáceis de serem observadas. Galileu, quando começa a observar a Lua e verifica que a Lua tem um monte de buracos no chão, que são as crateras, isso era uma coisa completamente contrastante com a ideia de que os corpos celestes eram esferas perfeitas criadas por Deus. Né? Então você tinha aquela ideia que estava muito sedimentada nas cabeças, e de repente aparece um equipamento com vidro ali, e que está dizendo para você que aquilo que você sempre pensou não é verdade, está errado. Curioso então, isso. Né? Assim, me parece que isso foi um problema de nascença, surgiu com o surgimento das lentes. Né? A impressão que eu tenho, assim, quando a gente estuda a história do desenvolvimento das lentes, no caso específico da astronomia, né? Havia uma grande desconfiança dos filósofos, dos cientistas em relação às lentes. Sim, né? sim.
o cara que construía a lente mesmo, que não era nem cientista, nem filósofo, ele tinha confiança total no que ele produzia. Mas quando um cientista, né, usava aquela lente, ele tinha uma desconfiança absurda, né? Tanto é que o Galileu teve grande problema, né, quando ele mostrava lá a luneta para os cientistas da época. Olha aqui as luas de Júpiter, vocês não estão vendo? Eu estou vendo, só não acredito que isso seja real. De Júpiter. Eu não confio na sua lente. Entendeu? Assim, é curioso isso, né? O início, quando surgiram as lentes, né? Quem tinha confiança nas lentes era a pessoa comum, era o cara que fabricava as lentes. Exatamente. Né? Mas os objetivos eram diferentes. Né? O cara que fabricava a lente, ele queria que uma pessoa com baixa visão não tropeçasse, né? Enxergasse as coisas. Né? O objetivo do cientista era um pouco diferente, daí que vem essa desconfiança. Tem uma pergunta interessante aqui, né? Ou seja, Galileu com aquela luneta avançada conseguiu ver muito e desenhar pra caramba, visto a tecnologia quase nenhuma. Pois é, perceba que essa luneta avançada, Cristiana, a gente tem que procurar entender, né, como é que a gente coloca a luneta avançada nesse contexto. Quer dizer, avançado porque mudou a nossa visão de mundo. A luneta de Galileu mudou a nossa visão de mundo. Tá? No começo aqui na transmissão, que a gente mostrou aquela animação dos satélites de Júpiter, né? Galileu fez aquilo no desenho. Né? Ele observava Júpiter ao longo da noite, desenhava a posição dos satélites e ele percebeu que estavam girando em volta de Júpiter. Né? Aquilo foi a primeira vez que algo girando em volta de outro objeto que não a Terra foi observado. Então, realmente, sim, foi muito avançado nesse sentido. Mas se você for pensar em termos de imagem produzida, né, em termos de equipamento óptico, a luneta estava começando ali. Galileu não foi o inventor do telescópio, isso é uma coisa interessante também de ser dito. Galileu ele usou esse instrumento para mudar nossa visão de mundo, como nós enxergamos o universo mudou drasticamente com o uso do telescópio que foi dado por Galileu, mas ele não inventou o telescópio. Tá? Entendi. Isso é uma coisa interessante. A Daiane perguntou, né, ela está pedindo para colocar a carta celeste novamente. Daqui a pouquinho a gente coloca a carta celeste novamente. Tá? Alguém também perguntou onde nós podemos conseguir essas cartas celestes. Existem vários aplicativos, tá? Tem o Stellarium, tem o Heavens Above. O Leandro tem um site onde ele também, né, ajuda vocês a conseguirem suas cartas celestes também online. Cartasceleste.com, depois a gente coloca embaixo. Quando terminar a transmissão, nós colocamos lá no Facebook os endereços. Tá? A carta celeste que nós mostramos ainda há pouco, uma delas é do Stellarium, que é a primeira. Eu vou pedir para o Jorge colocar novamente a carta celeste que a Daiane pediu para colocar. Tá? Eu não sei exatamente qual a carta que ela quer. Bota só com essa que tem setinhas, acho que ficou... As setinhas. De novo, né, essa é uma carta celeste, né, que mostra o céu inteiro. Tá certo, Leandro? Isso. Algumas constelações eles são fáceis, né, de identificar. Se você olhar para o céu agora, né, vocês que estão aí assistindo a gente, se vocês puderem olhar para o céu agora, vocês vão ver bem alto a constelação do Escorpião, tá? Que é uma constelação relativamente simples de ser observada. Ela tem uma forma sinuosa e tal, e Saturno está ali do lado, está bem pertinho ali dela. Mais pro oeste, já baixando bem no horizonte, está Júpiter agora. Júpiter já está um pouco mais complicado de se observar. Tá certo. Vamos ver que mais perguntinha temos aqui. A Jéssica postou também um link aqui, Carta Celeste. Esse site eu não conheço não. O que a gente falou que é cartascelestes.com. Cartas Celestes, no plural, Jéssica. É outro site. Tá certo. Acho que está chegando imagens de Saturno. O que mais temos aqui de perguntinha? Não. Então vamos continuar aqui com o assunto. Depois a gente volta com as perguntinhas. Saturno, só um comentário, né? O Maurício está lá em cima, né? Agora, exatamente agora, fazendo as imagens de Júpiter e Saturno. O céu estava meio... A informação que nós estamos recebendo é que está meio
esquisito, está passando algumas nuvens. Assim que a gente puder, né, e termos atualizações da imagem de Saturno, nós mandamos para vocês. Bom, continuando aqui, né, nosso bate-papo, nós estamos aqui ao vivo do Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, tá certo? Estamos conversando com vocês sobre Júpiter e Saturno, né, são os dois maiores planetas do Sistema Solar. Nós temos rolando agora a missão Cassini, tá? Assim como a Juno, né, esteve investigando o planeta Júpiter recentemente, nós temos agora a missão Cassini, né? A Cassini foi um mecanismo robotizado, né, que foi enviado em 1997. Vocês estão vendo aí uma imagem quando ela estava sendo construída ainda. Vocês percebem lá umas pessoas, né, vestidas com uma roupinha lá, protegendo o corpo todo deles, né? Essa é a Cassini, antes do lançamento. Ela foi enviada para investigar não só o planeta Saturno, mas também algumas de suas luas. Foi uma missão, aliás, está sendo uma missão, essa missão ainda continua, tá? É bem complexa. Vocês reparem essa estrutura alaranjada no centro da Cassini, né? Ela é uma sonda. A Cassini é uma espécie de nave robotizada, né, que carrega uma sonda, ok? Essa sonda, ela pousou numa das luas de Saturno. A lua se chama Titã. Na imagem seguinte vocês vão ver, né, uma ilustração da sonda Huygens pousando, tá? Isso aí naturalmente é uma ilustração. Esse pouso se deu em 2005, tá? E, portanto, a Cassini saiu daqui da Terra em 97 e só chegou em Saturno em 2005. E ao passar pela lua Titã, que é a maior lua de Saturno, que aliás Titã foi descoberta pelo Huygens, né? Que o Leandro mencionou, não é por acaso que essa sonda que pousou em Titã se chama Huygens, é uma homenagem ao astrônomo que descobriu a lua Titã. Ok? O que é interessante é que essa sonda ela demorou cerca de 2 horas para pousar na superfície de Titã. Ao longo dessas 2 horas, ela obteve diversas imagens, tá? Na próxima imagem que vocês vão ver aí, vocês vão ver uma sequência. Pode tirar o quadrinho, por favor. Obrigado. Vocês podem ver aí uma sequência de imagens de cima para baixo, tá? São das maiores para as menores altitudes, tá? Então vocês reparem que a imagem de cima ela tem menos definição, mas é simplesmente porque ele está muito alto ainda, então ele fica vendo só basicamente a atmosfera, né, da Lua, ok? São 4 colunas porque ele tinha câmeras nas 4 direções, né, leste, norte, sul, oeste. Então cada uma dessas 4 câmeras está, né, fazendo 90 graus uma com a outra, né? Então, à medida que ele foi se aproximando da superfície da Lua, vocês reparem que vai aumentando a definição, né? Fica bem claro que a definição vai aumentando. Após essas 2 horas, né, a sonda Huygens, ela ainda, ao pousar, ela ainda ficou 1 hora mandando sinais a partir dessa Lua de Saturno, ok? Até que suas baterias se acabassem. Assim, os dados que a sonda coletou, eles estão indicando assim, a presença de lagos e mares de metano e etano líquidos, tá? E provavelmente a presença de um oceano subterrâneo, ok? O Maurício Arbex nos informou que ele acabou de obter uma imagem agora de Saturno, o céu abriu, tá? E é possível agora observar, e nós vamos observar agora uma imagem do planeta Saturno de agora, nesse exato momento, certo, Leandro? Isso aí. Essa imagem, bom, Galileu teria adorado ver isso que nós estamos vendo. Em vez de ver agora, em vez de ver o corpo triplo, né? Mas ela dá pra gente uma noção de como é que foi feita a observação dele, né? Ele observou o globo do planeta e essas voltinhas aí que os anéis fazem nas laterais, que ele desenhou e não conseguiu resolução para ver isso.
e desenhou como corpo triplo. Os anéis de Saturno, eles nem sempre estão posicionados dessa forma para a gente. Tá? O planeta ele tem um movimento em que os anéis fazem isso aqui. Tá, ok? Então ele agora está numa posição muito boa para a gente observar. Ele está bastante inclinado, assim, o que permite que a gente consiga observar com bastante facilidade os anéis. Se vocês repararem, tem um risco nos anéis ali, né, tem uma parte que é um pouquinho mais escura, que é a chamada falha de Cassini. Tá? Existem algumas divisões no sistema de anéis. A de Cassini que a gente consegue ver com bastante facilidade aqui da Terra. Em Júpiter a gente consegue ver bem aquelas nuvens, não é? Aquelas raias com as cores mais escuras, que são nuvens na atmosfera do planeta. Em Saturno a gente também consegue ver, é um pouquinho mais tênue, né? Mas essa imagem aí que foi feita pelo Maurício, ele botou um contraste que permitiu que a gente visse um pouquinho dessas nuvens também. Uhum. Então, que a mensagem passou muito rápido aqui. Alguém perguntou se os anéis têm um tempo de duração. Deixa eu ver aqui. Os anéis de Saturno podem sumir? Se sim, por quê? Pode sim, mas por um efeito geométrico. Dependendo da posição que o planeta Saturno se encontra na sua órbita, né? Ele pode estar com uma determinada inclinação de tal maneira que os anéis são vistos de perfil, né? Na imagem que vocês acabaram de ver que o Maurício mostrou para a gente, os anéis eles estão assim, né? Então você consegue perceber a presença deles com mais nitidez. Mas tem momentos na sua órbita que, visto da Terra, os anéis ficam de perfil. Então, assim, um observador casual, ele acaba tendo a sensação que não existe anel, né? Então, realmente pode acontecer. A Luciana Coutinho falou que os filhos estão adorando. Que bom, Luciana. As crianças, elas fazem parte do nosso público-alvo aqui no Planetário. Que bom que elas estão gostando. Só um outro comentário aqui. Eu não sei se a pergunta também falava sobre o fim dos anéis fisicamente. Se ela perguntou, os anéis podem sumir fisicamente. Você tem esse movimento que é feito pelo planeta, que faz com que nós não vejamos em determinada época os anéis, mas existe... bom, se você perguntou sobre os anéis sumirem fisicamente, eles são partículas sólidas, né? Gelo, basicamente gelo, e alguma poeira e coisas sólidas ali, mas muito gelo. Quer dizer, são objetos que não tendem a sumir, a desaparecer. Tá legal? É como a questão de aparecerem anéis na Terra, né? Alguma catástrofe aqui perto poderia fazer com que partículas passassem a orbitar o nosso planeta e criassem um anel. Uma coisa que a gente não imagina como poderia acontecer. Da mesma forma, os anéis de Saturno eles estão lá. O sistema solar hoje está bastante equilibrado. Então nada poderia, em princípio, abalar aquilo ali. Mas evidentemente que algum cataclisma ali, alguns objetos passando muito ali na lateral do planeta, poderia, por exemplo, perturbar a gravitacionalmente dos anéis e eles se dissiparem. Isso não é impossível de acontecer, mas a probabilidade é baixíssima. Tá? Eu vou pedir para passar aqui as perguntas de novo no Facebook, por favor, Jorge, dá uma mexida aqui para mim, porque algumas mensagens passaram. Os anéis de Saturno, a Mariana perguntou a composição, em geral são pedacinhos de gelo, né, rochas, ok? Se alguém já pousou, um homem já pousou em Saturno, ainda não. O único, né, o corpo, né, fora, além da Terra que alguém já pousou, né, um ser humano, foi a Lua, ok? Se há previsão de pousar em Encelado, olha, eu não me recordo previsão de sonda pousar em Encelado, mas assim, essa última missão que a gente mencionou agora, a Cassini, ela observou bastante. Eu acho até que vale a pena colocar aí, Jorge, a imagem da Lua Encelado, obtida pela Cassini. Vocês estão vendo aí. É um dos poucos corpos do Sistema Solar que apresenta jatos, ok? Vocês percebem aí na sua superfície, né, que emanam jatos, né? Esses jatos são basicamente compostos de água vaporizada e gelo. Tá?
E hoje a gente já tem né, a partir das observações da Cassini, a gente já consegue ter uma ideia de como é que eles se formam. Na imagem seguinte, eu vou mostrar para vocês um modelinho da formação desses jatos em Encelado. Tá? A próxima imagem eu vou mostrar um modelinho, e isso daí que vocês estão vendo agora, né, é uma ilustração. A gente imagina que Encelado ele tem uma camada superficial de gelo, e embaixo dela um oceano, ok? E na região mais central da Lua, uma região mais quente, bem aquecida, tá? Não é a atividade vulcânica, tá? Tem a ver mais com temperatura por conta de contração gravitacional e atrito interno. Isso gera um aumento de temperatura nessas regiões próximos, né, do fundo do oceano. A água quente sobe, tá? E ela acaba sendo tunelada, não sei se esse é o termo correto, mas ela passa por canais muito finos e com isso ela ganha pressão. Uhum. Esses canais estão presentes nessa fina camada de gelo. Então, quando você tem essa água quente subindo e sendo forçada a passar por canais mais estreitos, ela ganha pressão, ganha velocidade e é ejetada, como se fosse uma espécie de geyser, não sei. Uhum. Né? E você tem essa expulsão de jatos, como nós vimos na foto que a Cassini tirou anterior. Vamos voltar na foto, por favor. Né? Aí sim, isso é uma foto mesmo. Tá? E o que os dados da Cassini parecem indicar é que a formação desses jatos se dá pela presença desse mecanismo que eu descrevi aí nessa ilustração que vocês estão vendo agora. Ok? Vamos lá voltar de novo para Saturno, que ele é muito bonito, né? Eu tenho uma curiosidade aqui, a gente falou da Huygens, né? Uhum. Que é aquele módulozinho que estava na Cassini, não é isso? E a Huygens, quando ela foi lançada em Titã... Quando ela pousou... Quando ela pousou, né? Ela foi arremessada por lá em Titã. Mas na queda, que produziu aquelas imagens, né, que o Paulo mostrou aqui, também foi captado o som. Ah, é? Eu não sabia disso, não. É sério? Você tem isso? Ah, vai dizer que você tem isso aí. Pera aí, espera um pouquinho aqui, Espera aí, vamos fazer que nem fazem na rádio. Pera aí. Os sons de Titã. Né? Vamos lá. Deixa eu ouvir isso aí também. Aponta lá em direção ao microfone para o pessoal escutar. Esse aqui é o primeiro som que nós ouvimos capturado fora da Terra. Mas isso é um som que ela captou durante a queda. Durante a queda não, a entrada, né? Porque, na verdade, ela pousou com paraquedas. Exatamente. Né? Não foi uma queda. Foi uma queda controlada, né? Uhum. Mas durante o trajeto ela capturou. A gente vai botar também o link na descrição do vídeo aqui para vocês baixarem esse som. É um arquivo MP3 que a Agência Espacial Europeia disponibilizou. Mas vamos lá, volta rapidinho para Saturno, que nós já estamos acabando e o pessoal esperou ansioso por Saturno. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa nossa atividade de hoje, certo, Leandro? Uhum. Nós fizemos uma transmissão ao vivo aqui do Planetário da Gávea, com o objetivo de passar informações sobre os planetas gigantes Júpiter e Saturno, né, tirando proveito da posição que eles estão no céu ainda favorável para observação, tá certo? O Júpiter passou pela oposição em abril, Saturno passou agora em junho, né? Então ele ainda está numa posição favorável. Nós vamos fazer novas atividades ao vivo aqui do planetário, né, com outros temas, esperamos que vocês participem. Nós vamos olhar depois aqui o Facebook e vamos responder as perguntas que nós não conseguimos responder, ok? Antes de nós terminarmos, eu queria brindar vocês com duas fotos, na verdade uma foto que o Maurício tirou juntamente com o astrônomo Fernando Vieira aqui do Planetário, que é o nosso diretor. Essa imagem que vocês estão vendo, não é isso, Leandro? Explica aí para nós. Essa foto foi feita em Teresópolis, tá? Eles tiraram em Teresópolis. Aparentemente, né, vocês estão vendo aí várias estrelas, dá para ver fácil a Via Láctea aí no centro da imagem, né, cruzando a imagem, né?
da parte inferior esquerda até a parte superior direita. Dá pra gente ver fácil isso aí, que na verdade é o plano da nossa galáxia, tá bom? O Jorge vai colocar uma outra imagem agora, onde nós marcamos algumas constelações aqui interessantes. Olha só, a setinha ali está indicando a presença de Saturno, tá bom? Logo ao lado de Saturno, essa constelação sinuosa aí é o Escorpião, tá? 3 estrelinhas lá na frente e o corpo do Escorpião fazendo a voltinha até a cauda dele. Lá em cima, na imagem, em cima à direita, tem o Cruzeiro do Sul, essa cruz. Ao lado, entre o Cruzeiro e o Escorpião, tem 2 estrelas que são a Alfa e a Delta do Centauro. Tá bom? A Alfa do Centauro é a estrela mais próxima de nós depois do Sol. Percebam que é uma foto muito bonita, né? Foi tirada pelo Maurício, que também mandou aí pra gente as imagens de Júpiter e de Saturno. Pelo Maurício e pelo Fernando aqui, eles tiraram essa fotografia em Teresópolis. Esse tipo de imagem é que nós chamamos de astrofotografia, tá legal? Quem gosta de astrofotografia, quem gosta de tirar fotos aí, eu sugiro que explorem essa arte. Acho que a gente pode também fazer uma transmissão um dia desse sobre podemos. astrofotografia. Exatamente. Né? Chamar até o Maurício para falar aqui conosco, conversar, claro. Né? O Planetário ele tem anualmente um concurso de astrofotografia. Então quem gosta de tirar foto do céu, ou quem quer começar a tirar fotos do céu agora, procure lá no nosso site, que todo ano a gente tem um concurso de astrofotografia. Algumas ficam expostas, que nós fazemos uma exposição de fotografias aqui. Eu só queria fazer um comentário. Teve muitas perguntas aqui hoje sobre telescópios, tá bom? Qual o melhor tipo de telescópio para se comprar? Qual o tipo de telescópio para iniciante? Olha, isso é um assunto que também vale uma outra transmissão especial sobre isso, porque é bastante mais complexo. Eu queria pedir, desculpe te interromper, eu queria pedir para o Jorge colocar de novo a imagem de Júpiter, porque alguém perdeu, chegou depois. Eu acho que vale a pena. Júpiter está muito bonito. A mancha vermelha está bem nítida aí no centro da imagem. Como vocês podem perceber, as faixas também paralelas. Nós estamos, dessa vez, ao contrário da transmissão anterior, em abril, nós estamos dando um peso maior para a atmosfera de Júpiter. Então, na imagem, nós não estamos fazendo com que as imagens das luas apareçam, que seriam pontinhos como se fossem estrelas. Nós percebemos que, mexendo no contraste, nós conseguimos destacar a atmosfera de Júpiter com mais nitidez, e eu acho que é interessante depois vocês verem a nossa transmissão anterior sobre Júpiter, que foi feita em abril, né, que está no site do Planetário, e comparem com essa imagem, vocês vão perceber que lá nós conseguimos ver as luas, tá? Mas em compensação aqui nós não vemos as luas, mas temos uma imagem fantástica, imagens fantásticas que o Maurício conseguiu captar e transmitir ao vivo aqui para nós, tá certo? Eu gostaria de convidar agora, para se despedir junto conosco, do Maurício Arbex. Por gentileza, Maurício. Vê com a lanterninha. Pode vir do jeito que você está. Eu acho que o pessoal precisa conhecer. Por favor, senta aqui, Maurício, por favor. Maurício Arbex, trabalhando conosco aqui, tá certo? É um prazer, uma honra contar com você. Observadores do céu costumam usar lanterninhas vermelhas, como essa daqui. Exatamente. Tá certo? Tá escuro lá, né? Pessoal, escuro. Nós voltaremos com novas transmissões em breve, tá? Acompanhe aí o Facebook do Planetário, a página do Planetário, tá certo? Por favor, Jorge, quer também se despedir do pessoal? Não? Então... Dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Vamos lá, Jorge. Nosso diretor aqui, o astrônomo Jorge também. Tchau. Tá certo? Um abraço a todos. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado por ter assistido. Valeu, hein? Bem legal. Pô, meu.